Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral. E nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Cultura, a vereadora Débora Camilo, do PSOL, vereadora reeleita à Câmara Municipal de Santos. Ela foi a mais votada, inclusive, do pleito, com 8.016 votos. E também a vice-prefeita do município de Santos e vereadora eleita à Câmara Municipal, Renata Bravo, que elegeu-se pelo PSD com 4.359 votos. É um grande prazer recebê-las aqui no Opinião. Muito obrigado pela presença, Débora. Eu que agradeço a escala, prazer, Renata, mais uma vez, e agradeço a TV Cultura pelo convite. Muito bem. Vice-prefeita, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar tendo essa conversa depois de um resultado tão positivo. Agradeço a Débora aqui. Chico, muito obrigada, viu? Por isso, é um prazer recebê-las aqui. Vamos conversar bastante sobre as prioridades dos mandatos de ambas e também, é claro, sobre o segundo turno das eleições municipais de Santos, que vão acontecer no dia 27 de outubro, reunido o prefeito Rogério Santos, candidato à reeleição pelos republicanos, e a deputada federal Rosana Vale, pelo PL, Partido Liberal. Mas eu gostaria de começar chamando um pequeno VT sobre a Câmara de Santos, a nossa equipe. Davidson, por favor. A cidade de Santos é considerada a mais feminina do Brasil. Das 21 vagas a vereador, 2 mulheres foram eleitas no domingo de eleições. São elas: Débora Camilo, do PSOL, com 8.016 votos, e Renata Bravo, do PSD, com 4.359 votos. Hoje, a Câmara conta com apenas 3 vereadoras: Débora, Audrey Cleis, do Partido Novo, e Thelma de Souza, do PT. Thelma, que se candidatou à prefeitura, obteve 31.423 votos, mas não avançou para o segundo turno. As eleições municipais de 2024 representam a perda de uma cadeira feminina entre as 21 disponíveis na Câmara Municipal. Muito bem, esta é o VT registrando exatamente essa perda de uma vaga, né? As mulheres ocupavam 3 vagas, estão ocupando ainda até 31 de dezembro, 3 vagas no Legislativo, mas para a próxima legislatura apenas 2. A que vocês atribuem essa perda? Débora, por favor. Eu penso que há uma série de fatores, né, que acabam influenciando, desde as condições para as mulheres participarem com mais condições das eleições, as condições dadas pelos próprios partidos para essa disputa. Nós sabemos que há uma grande diferença, né, de condições, nem todos os partidos acabam respeitando a legislação, né? Nós vimos que recentemente houve o perdão das dívidas, das multas de diversos partidos por não cumprirem, né, a legislação eleitoral em relação à verba eleitoral para mulheres e negros, e também o fato das mulheres não terem condições de fazer uma campanha com pé de igualdade com homens, faz com que parte da população não conheça, né, a totalidade das mulheres e quais são os seus programas, né? Então, eu penso que seja uma necessidade de a gente aprimorar ainda mais a legislação, né, para que não haja essas possibilidades de se burlar a legislação e criar condições para que as mulheres tenham possibilidade de exercer, né, a sua vida política, né, da forma que a maioria dos homens conseguem, né? Então é uma necessidade de mudança na sociedade, né? A gente já teve a possibilidade de ter uma Câmara com um número, né, de mulheres razoável, 5 mulheres, e mulheres excelentes, né, parlamentares excelentes. É claro que a gente sabe que há necessidade de que a gente tenha mais mulheres, mas mulheres que pensem políticas para as mulheres, porque não adianta você ter mulheres que sejam conservadoras ao ponto de lutar pela retirada de direitos, né? Mas é sempre bom a gente manter uma representatividade dentro da Câmara, né? Eu espero que em breve a gente consiga isso. Muito bem. Vice-prefeita, qual é a sua avaliação? Lembrando que em Guarujá, no Legislativo, 5 mulheres foram eleitas agora, né? O que aconteceu? E a senhora, até porque a senhora ocupou, até recentemente, a Secretaria da Mulher, de Diversidade, Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Santos. Sim, acho que, além de todos esses pontos já apresentados pela Débora, eu acho importante dizer que a gente também ainda, infelizmente, herda um prejuízo social de que as mulheres ainda não têm
o hábito, ou que o nosso trabalho possa dizer a essas mulheres que elas podem participar do cenário político. Né? A gente tem uma defasagem cultural, tem uma defasagem partidária, mas a gente também entendo que também passa a ser o nosso papel. E enquanto vice-prefeita, secretária da Mulher, eu lembro que nos últimos 4 anos falei muito disso a muitas mulheres, a importância delas politicamente serem ativas. Mesmo que não fosse o desejo delas de colocar o nome delas como candidata a algum cargo, mas que as mulheres precisavam começar a ter espaços maiores para fazer a discussão da política. E nós temos na cidade mulheres com uma representação importantíssima. Né? Falávamos ontem de um outro programa que participamos, esse ano nós tivemos muitas mulheres com nomes fortes participando de chapas e tendo votações expressivas. Já é um cenário diferente de outros anos. Mas aumentou em todo o país, né? O número de mulheres. Ainda bem, aumentou em todo o país. É claro, nós tivemos essa perda, é um prejuízo? Sim, é um prejuízo. E provavelmente cabe a nós duas absorver esse prejuízo e continuar que a pauta da mulher seja defendida, não a pauta das mulheres, mas todas essas violências, essas violências de direitos que as pessoas sofrem, como de uma certa forma, cabe a gente fazer essa defesa e absorver, infelizmente, esse prejuízo, mas continuaremos incentivando e falando da importância das mulheres participarem desse cenário político e, como bem disse a Débora, para que a gente tenha mulheres que defendam mulheres, para que a gente tenha mulheres que entendam a importância dessa pauta e dialoguem também com os homens, para também trazer homens para essa discussão, para que essa pauta seja feita da melhor forma possível. Muito bem. E, aliás, nós temos no segundo turno, que vai acontecer no dia 27 de outubro em Santos, temos 2 mulheres. A candidata a vice do prefeito Rogério Santos, que é a vereadora Audrey Cleis, atualmente licenciada, e também na outra chapa, encabeçada pela deputada federal Rosana Vale, do PL. Falando em segundo turno, eu queria saber a posição de vocês, que tipo de avaliação vocês fizeram das eleições municipais, do resultado, uma eleição apertada, difícil, uma diferença de 1.500 votos, em números absolutos, em favor do prefeito Rogério Santos, mas agora um segundo turno, que é uma nova eleição. Tá certo? Começa tudo do zero, enfim, uma nova eleição daqui a 3 semanas, basicamente. Qual a avaliação que vocês fizeram do resultado eleitoral para o Executivo e também a perspectiva de segundo turno? Penso que era mais ou menos o resultado aguardado, né, esperado, do segundo turno. Eu acredito que, nesse momento, como você disse, nós temos uma nova eleição e a necessidade de apresentação de propostas, né, mais do que qualquer outra coisa. O que a população quer são propostas, né, e que a gente consiga deixar de lado os ataques, né, pessoais, e a gente quer propostas porque a cidade necessita disso, né, a população aguarda por isso. E o período eleitoral, por mais que a gente tenha um número muito grande de abstenção, a gente tem visto isso, né, uma parte da população que ainda tem perdido a esperança na política, mas quem sai de casa sai na expectativa de mudança, né, então esse respeito a gente precisa ter pela população. Então, eu espero que nós tenhamos, né, um segundo turno onde mais propositivo e, como eu costumo dizer, né, mesmo sendo oposição, eu torço para que tudo dê certo, né, porque quem perde é a população. Então, o meu papel dentro da Câmara não é fazer com que os trabalhos, né, do Executivo não sejam efetivados. Se for um bom projeto, eu não tenho problema nenhum de votar favoravelmente, né? Meu papel ali é fiscalizar e fazer com que as coisas funcionem da melhor forma para a população. Então, eu espero que a gente obtenha um resultado que seja o melhor para a população santista. Muito bem. Renata, teremos uma campanha propositiva nesse segundo turno? Com certeza. Da mesma forma como foi uma campanha propositiva no primeiro turno, todas as vezes em que o Rogério participou dos debates, ele fala da cidade, fala do trabalho feito por ele na cidade, e a ideia dele, e eu acredito que, conhecendo o Rogério da forma como eu conheço, acreditando no trabalho dele, confiando em tudo em que ele planeja para a cidade, a ideia e a proposta dele sempre foi muito propositiva, e ele conta, na verdade, sem inventar nada, sem esconder nada,
todo o trabalho feito na cidade durante esses 4 anos e tudo que está programado dentro do plano de governo dele para os próximos 4 anos. Eu confio muito no trabalho do Rogério, acredito que é a melhor opção para a nossa cidade, por tudo que eu participei, por tudo que eu ainda participo até o final desse mandato. Sim. Eu pude testemunhar, e aí na pauta das mulheres, em especial, ele ter a sensibilidade de ter criado a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, que era uma secretaria que estava adormecida e repaginada em função de uma política pública, em função de uma característica do município. Eu não tenho a menor dúvida que ele é a melhor escolha para a nossa cidade. Como atrair, senhoras, esse eleitorado que se absteve no primeiro turno considerável, da ordem de 30%, 100 mil eleitores santistas se abstiveram do voto no primeiro turno. Sim. Por que isso aconteceu? E, na verdade, curioso, né, que foi um número muito parecido da abstenção que nós tivemos na eleição de 2020, Sim. porque estávamos em pandemia, né? E na ocasião a pandemia se justificava, agora não mais. Mas eu quero acreditar e digo para as pessoas, por favor, aqueles que não puderam votar no primeiro turno, façam um convite, que compareçam, né? Porque o voto é extremamente importante. Sob a ótica da eleição para vereador, para vereadora, a gente percebia que nos últimos dias quase 50% do eleitorado não tinha se decidido para o voto vereador, e a importância disso, né? A importância da gente ter uma Câmara forte, de uma Câmara com representatividade. Então, quando a gente fala, olha, não perdemos uma cadeira das mulheres, eu ainda não tenho os números desse eleitorado, mas quantas mulheres deixaram de votar e poderia estar elegendo mais uma mulher para a Câmara, né? Então, acho que agora é a oportunidade de pedir às pessoas que prestem atenção naquilo que está sendo proposto. Se você não pode votar no primeiro turno, que vá ao segundo turno e faça essa escolha. A cidade, quem ganha é a cidade, não somos nós pessoas como cargo eleito, mas é a cidade que ganha. A Débora fala de uma questão, e eu entendo que é importante reafirmar, quando a gente faz as nossas discussões, independente de ideologia partidária, a gente tem que sempre ter o foco na cidade, e tem que ter o foco nas pessoas. E é para isso que a gente faz a política, é para isso que a gente participa da política. Por isso a gente reafirma e faz esse convite para as pessoas participarem do segundo turno. Agora, como atrair esse eleitorado que se absteve, Débora? Mas eu queria que você respondesse isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a vereadora Débora Camilo e a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, ambas vereadores eleita e reeleita à Câmara Municipal de Santos. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral desta quarta-feira, 9 de outubro, e recebendo com muito prazer a vereadora Débora Camilo, do PSOL, e a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, do PSD, ambas futura. No caso da Débora, ela continuará como vereadora, já que foi reeleita, e a Renata vai para o seu primeiro mandato, sua primeira legislatura a partir de 1º de janeiro. Mas, vereadora Débora, como atrair esse eleitorado de quase 100 mil santistas que se abstiveram de votar no primeiro turno? Eu tenho muitas dúvidas se essas pessoas terão algum tipo de motivação para saírem de casa e votar, né? Santos tem, nas últimas eleições, nem mesmo terminado... o equilíbrio da eleição? Uma diferença pequena? Eu não sei. Talvez o eleitorado, né, que votou na vereadora Thelma, né, ex-prefeita Thelma, sim, talvez esse se motive a ir fazer a decisão. Mas eu penso que para atrair essas pessoas, a gente teria que entender exatamente o que faltou, né, em todas as campanhas, não somente dos dois que foram para o segundo turno, mas em todas as campanhas, que fizesse as pessoas acreditarem e fizesse elas saírem de casa levando seu voto, né? Então, eu penso que vai ser um desafio muito grande. Eu não sei, faz muito tempo que a gente não tem uma eleição com segundo turno em Santos, né? Então... 20 anos. 20 anos. Então, eu não sei se algumas pessoas estavam aguardando que isso fosse encerrado, né, no primeiro turno, mas a gente que estava ali acompanhando já percebia que isso não ia ocorrer.
Então, eu não sei, né? De verdade, talvez algo muito mais propositivo, é algo que atraia mesmo as pessoas, mas eu ainda penso que as pessoas que saíram para votar, tanto na vereadora Thelma como no Nando, né, que foi o candidato, talvez esses... 32 mil, mais ou Sim, menos. talvez esses que Mas terão... esses 100 mil estão além desses 32, sim, né? sim. Mas eles tiveram praticamente 50 dias para serem convencidos a sair de casa e votar. Agora, vocês foram candidatas à vereança. Sim. Vocês tiveram a companhia de 352 candidatos. Sim. Havia candidato à beça. Sim. Imaginava-se que, evidentemente, a abstenção até fosse menor, porque com tanto candidato, sempre o candidato motiva o eleitor a ir votar nele. Que seja. Mas algo que a Renata comentou, né, aqui um pouco antes sobre a questão da pandemia, e eu pensava que o fato de nós não estarmos mais nesse período de pandemia faria com que as pessoas saíssem de casa. Sim. E isso não aconteceu, né? Então, para além da pandemia, nós temos uma descrença muito grande das pessoas, né? Então, não foi o quadro que nós esperávamos, né? Eu achei que haveria uma grande participação, mas agora são alguns dias para tentar convencer essas pessoas a irem às urnas decidir essa eleição. Seria muito importante, porque é muita gente. Eu ouvi explicações do tipo atribuindo a um grande número de idosos em Santos, 25% da população, mas o que eu pude observar andando, eu via pessoas de muita idade votando, e satisfeitas e felizes, gostam do processo eleitoral, né? Essa abstenção se deu mais entre os jovens, vocês acham? Eu acho que vai estar distribuída em todas as faixas etárias. Ela não vai estar concentrada nos jovens e concentrada nos idosos. Eu tive a oportunidade, ao longo do período da campanha, de escutar de muitas pessoas, de pessoas que já não têm mais a obrigatoriedade do voto, e dizer, olha, estou participando aqui com você dessa reunião, então eu não iria, mas eu vou votar, e eu acho que é importante a gente, então, acho que tem aí uma divisão entre as faixas etárias muito grande, né? Tem o público jovem, que tem muito pouco envolvimento, infelizmente, tem os de meia idade, se eu posso chamá-los, que de fato tem uma descrença, né? E de fato pode ter uma parcela desses idosos que já não tem obrigatoriedade, pode ter sim, claro. Mas eu não atribuía só a eles essa responsabilidade. Fica um tema para os nossos pesquisadores, para as nossas universidades, enfim, tentarem explicar as razões disso. Acho que é um tema que afinal não é comum. E penso também que para nós que fomos eleitos, fica também essa responsabilidade de mostrar uma política diferente, de mostrar um trabalho efetivo que mostre um resultado para a cidade como um todo, para as pessoas que vivem aqui, para que essa descrença que existe, a gente sabe que existe, ela diminua, né? Acho que também é atribuído a nós essa responsabilidade de mostrar cada vez mais uma política em que as pessoas não só participem, mas entendam o benefício para elas. Muito bem, senhoras. A Câmara de Santos, 21 vereadores, uma renovação da ordem de 1/3, 7 vereadores novos. Alguns acham que essa renovação é um pouco maior com 8, mas o vereador Chita, por exemplo, ele já exerceu a função nesta legislatura, na condição de suplente, mas exerceu a função, né? Mas de novidade nós temos 7 vereadores, 1/3 da casa. A vice-prefeita Renata é uma das que integra esse grupo de novidades na Câmara Municipal. Como é que vocês avaliam hoje a composição da Câmara, do ponto de vista político, do ponto de vista, enfim, partidário, equilibrada? Eu não vejo uma grande mudança política, né, na composição da Câmara, apesar de novos nomes. Nós temos uma maioria ali que está dentro do mesmo campo, né, apesar do aumento do PL, né, extrema-direita, mais um vereador, nós temos a sua maioria, né, hoje de base do atual prefeito, e a depender do resultado, né, eu entendo que essa base irá se manter. Talvez isso mude a depender, né, se o resultado for diferente.
Mas hoje, né, eu não vejo uma grande mudança política. Mas aí tudo vai depender de quem ganhar, né, no próximo no segundo turno. Aí sim a gente pode ter uma mudança, né, nos encaminhamentos, na relação de força. Assim. Porque nós temos, Renata e Débora, 10 partidos estarão representados na próxima legislatura. Sim. Em 21 cadeiras, 10 partidos. Sob a nossa ótica, eu preciso dizer que essa eleição, a base do governo está mantida, porque dentro da coligação elegemos 14 vereadores. Né? Então, isso para nós, pensando em governabilidade, pensando em... 2/3. Exatamente. Então, temos um número importante. Eu acho que o desejo é que esses novos que estão chegando à Câmara, que entendam a Câmara, entendam não só a Câmara, mas a importância daquilo que está sendo discutido lá, e o quanto é necessário, se a gente está discutindo a abstenção das pessoas votando, o quanto é importante a ação da Câmara efetiva na vida da cidade. Né? Então, para o prefeito Rogério, né, que pertence, que faz parte, começando uma nova eleição agora para o segundo turno, eleger a base, eleger os 14 vereadores foi um gesto importantíssimo, e a gente torce para que tudo dê certo no segundo turno. Hoje em dia, se aplicássemos essa nova composição para os dias de hoje, nós teríamos um governo com 2/3 e a oposição com 1/3 de representação. Né? A vereadora Débora Camila, como a líder aí de oposição mais votada com 8.016. Qual é a sensação de ter tanto voto, hein, Débora? 8.016 votos. A líder de parte, não, a líder de parte da oposição, né? É bom frisar, porque hoje nós temos duas realidades ali na Câmara. Duas oposições hoje? Duas oposições. Né? Então, de parte da oposição de esquerda, né? Para mim foi uma grande surpresa, né? Na verdade, para todo o nosso conjunto da militância. É claro que a gente sempre espera um bom resultado, né? Nós tínhamos uma expectativa de aumentar os nossos votos, mas fica muito difícil você ter um panorama quando você está ali fazendo a campanha, né? Então, geralmente a gente está sempre dentro da mesma bolha, né? Sim. E eu ouvia muitas pessoas de fora dizendo que, olha, Débora, eu tenho ouvido o seu nome, mas, né, eu sempre preferi trabalhar com, né, muita calma e tranquilidade, até para que você não criar muitas expectativas e depois o resultado não ser o que você espera, né? Mas me surpreendeu positivamente, né? O bom foi isso. E agora é uma responsabilidade, né? É claro que a gente retorna com a certeza de que tem feito um bom trabalho, né? Com uma autoridade, que nós fomos bem avaliados, que o trabalho que a gente tem desenvolvido e as bandeiras que nós temos defendido durante esse período estão corretas, então é o nosso compromisso de manter essa luta, mas uma grande responsabilidade, né? Então vai ser um novo mandato, né? Com novas experiências, né? E expectativas. Havia um tempo, viu, Débora, em que o mais votado era o presidente da Câmara. Sim. Hoje continua sendo o presidente da sessão de posse, da sessão solene. De algumas horas. Né? De algumas horas. Né? Exatamente. Você já tem sido chamada para reuniões, Renata, com relação à nova mesa da Câmara? Não, ainda não. Você sabe que acaba uma eleição e começa outra, né? Com certeza. Não, mas eu ainda não fui convidada para nenhuma reunião dessas, participando, né? Mas estou focada, retornei segunda-feira às atividades como vice-prefeita e focada para encerrar um trabalho aí feito até 31 de dezembro. Muito bem, não tem conversado ainda sobre a eleição da mesa, Débora? Não. Você não foi chamada ainda para uma reunião? Não, e dificilmente serei, né? E é isso, algumas pessoas perguntam, né? Porque alguns imaginam que essa regra de quem é mais votado se mantém, né, na presidência, e eu tenho explicado para as pessoas como funciona, mas diante a própria composição, né, não há condições de estar na mesa, né? Então... Mas torço... Política isso. Política é como nuvem, já dizia Magalhães Pinto. Então, uma hora está aqui, hora está ali, de repente, e principalmente a eleição da mesa da Câmara de Santos. Sim, verdade. Grandes reviravoltas já aconteceram na história, ao longo da história
da Câmara Municipal de Santos. Mas não, hoje é um outro momento, é a chapa que é eleita, enfim, há uma composição que é feita previamente entre os partidos. São 10 partidos, enfim. E logo, logo, esse tema da reeleição da mesa, da futura mesa, estará sem dúvida nenhuma na pauta, e nós vamos acompanhar isso bem de perto, não é, Renata? Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral desta quarta-feira, dia 9 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer a vereadora reeleita Débora Camilo, do PSOL, vereadora à Câmara Municipal de Santos, e a vice-prefeita do município, Renata Brava, que se elegeu também vereadora à Câmara pelo PSD nas últimas eleições. Eu queria saber de ambas agora as prioridades dos mandatos respectivos, porque Santos tem muitos desafios nas mais variadas áreas, especialmente educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, mudanças climáticas, que são temas do momento e que estão sempre na pauta e principalmente nas preocupações da população santista. Quais seriam as suas prioridades, senhora vice-prefeita? Bom, Chico, não tem como não ser a questão da mulher, cidadania e direitos humanos. Eu acho que é a minha pauta principal, sim, pauta que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho frente à secretaria também, mas eu acho que quando a gente começou a estudar todo o cenário da mulher e quando a gente fez um desenvolvimento, as pautas acabam vindo juntas, assim como você citou, né? A pauta da educação, a pauta da saúde, a pauta da habitação, que é importantíssimo a gente fazer uma discussão sobre habitação, porque não adianta falar de proteção à mulher e a pauta da habitação não está junto. Então, muitas das pautas que se referem à cidade, eu acho que é importante a gente estar falando, né? O fato digo que o privilégio que eu tenho, o fato de ter estado à frente da secretaria, estado à frente como vice-prefeita, me faz ter um certo privilégio de conhecer a cidade, de entender a cidade e, com isso, poder legislar em prol da proteção, não só de muitas mulheres, porque a gente sabe que quando a gente legisla na proteção de mulheres, nós estamos legislando na proteção das famílias, né? Claro. Eu acho que esse tem que ser o direcionamento do nosso trabalho, tem que ser... E, na verdade, eu entendo também que, apesar de termos pautas principais, a gente não pode perder nunca de vista a pauta da cidade como um todo, né? Acho que todo e qualquer vereador eleito, claro que cada um tem a sua afinidade com algumas questões, mas a gente não pode perder nunca aquilo que é importante para o desenvolvimento da cidade. Muito bem. Débora. Nós temos uma cidade extremamente rica, né? Santos tem um dos maiores orçamentos, né? Aqui da região é o maior orçamento, mas nós temos... vem 5 bilhões e 5.200 milhões, mas ao mesmo tempo que nós temos uma cidade extremamente rica, nós temos uma cidade extremamente desigual. E esses números, né, é possível serem verificados somente ao caminhar na cidade, né? Nós temos uma cidade de Santos com bairros com IDH da Noruega e outros com IDH da Síria, né? Nós temos, infelizmente, uma população em situação de rua que vem crescendo e a falta de um trabalho efetivo em rede no município que funcione. Nós temos ainda o maior porto da América Latina e a maior favela sob palafitas, né, na cidade. Nós temos um grande problema no déficit habitacional, ainda um desafio na questão da educação, a inclusão em Santos, que infelizmente não funciona da forma que deveria funcionar. E nós precisamos fazer com que esse orçamento ele tenha como centro principal a população mais pobre da cidade, a população vulnerável. Que o investimento ele vá justamente para a parcela da população que faz a riqueza ser gerada, né, e que mais necessita, né? E eu entendo também que pautas, né, mais setoriais, assim, dizendo a questão das mulheres, a questão racial, que tem sido, né, uma bandeira, a questão LGBT, né, a questão das crianças, né, das pessoas atípicas. Nós temos um grande problema, principalmente com os adultos com deficiência, que não há um trabalho efetivo na cidade, né, um grande problema quanto a isso.
E eu penso também que hoje, né, e não é um problema somente da cidade de Santos, eu penso que é uma questão mundial, que é o combate à extrema-direita, né, uma luta antifascista, para que a gente não tenha o avanço de políticas extremistas, né, que infelizmente tem como pauta praticamente o extermínio de outras, né, de outras classes, de outras categorias, né, e o retrocesso. Então, são vários desafios, né, mas Santos pode, né, vir a ser essa melhor cidade para se viver, como é muito propagado, né, mas ela precisa ser para toda a cidade. Muito bem. Nesse sentido, Renata, você exerceu uma secretaria até recentemente, né, e seu nome, evidentemente, acaba sendo cotado, apesar da eleição como vereadora, para voltar à Prefeitura de Santos. Na hipótese de um convite, vindo, por exemplo, do prefeito Rogério Santos, se ele, evidentemente, chegar a vencer o segundo turno, você aceitaria, voltaria ao Executivo, ou o Legislativo hoje realmente lhe atrai, você pretende desenvolver e cumprir, o que é muito importante, cumprir o mandato de vereadora até o final? Sim. Chico, primeiro que se o prefeito me convidasse, eu me sentiria muito honrada com esse convite. Mas nos meus planos, naquele meu propósito, eu permaneço como vereadora. Né? Justamente pelo que você disse, eu fui eleita com uma votação de mais de 4.000 votos, olhando o mapa da minha votação, porque todo vereador eleito, depois que vota, a gente vai entender o que aconteceu e como é que foi com as pessoas, onde foi votada. Eu tive o privilégio de ter uma votação em todos os bairros do município. Coincidentemente, eu fiquei na 7ª colocação, e nas 3 zonas eleitorais eu estou na 7ª colocação, o que diz muito sobre o trabalho que a gente fez, o que diz que eu tive a oportunidade de estar andando por toda a cidade. Então isso me faz cumprir o mandato e representar a minha proposta, né? Sim. Uma vez candidata a vereadora, eleita agora, então a ideia é estar na Câmara e cumprir o mandato. Muito bem, mas aí cabe uma questão também, que depois vou colocar também a Débora, que agora temos em 2026, pelo meio do caminho, Sim. Que é uma eleição geral. E vocês sabem que político, de um modo geral, político com mais experiência, com mais bagagem, diz que quando acaba uma eleição já começa outra. Então dá para imaginar que já estamos em 2026. Nossa! Chico, a gente está tentando recuperar do processo de 2024. Ainda não tem. Como é que você vê o fato, Renata, depois eu queria colocar a Débora a mesma questão, daquele vereador que, por exemplo, vai disputar uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal, até porque, pela legislação, não perde o mandato de vereador, continua, inclusive, no cargo. Sim. Como é que você vê isso? Eu vejo de uma forma positiva. Porque, e aí digo, antes da sua pergunta, que eu sei que vem em seguida, eu não faço ideia do que vai acontecer com a minha vida, porque eu preciso iniciar esse mandato, né, que eu acho que é o que a gente... Lógico. Mas, veja, a nossa região é uma região que precisa de representantes, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. A gente acompanha outras regiões do estado que souberam eleger os seus representantes e um grupo forte de representantes, o quanto elas cresceram e o quanto a região da Baixada Santista, por vezes, perdeu com isso. Então, hoje nós temos um número muito importante de deputados estaduais e deputado federal. Deputado federal nós estamos perdendo, né? Então, eu entendo que não vejo problema naqueles que têm a oportunidade, se de fato vão fazer uma representação importante, e quem ganha é a região e quem ganha é a cidade. Né? Eu acho que, claro que as pessoas depositam, têm os seus mandatos, mas a gente precisa pensar também naquilo que vai repercutir para a nossa cidade. A senhora diz que não quer voltar à prefeitura e disputar a Assembleia. Calma, né, Chico? Calma. 2026 está aí, viu? Com muita responsabilidade, com muito cuidado, eu digo que eu preciso
começar esse trabalho. Começando esse trabalho, como você mesmo disse, política é nuvem, né? As coisas precisam acontecer. Eu acho que isso também vai ter um reflexo muito grande do resultado desse segundo turno que nós estamos vivendo. Então, porque para que a eleição de 2026 de fato aconteça, a eleição de 2024 precisa estar encerrada. Né? Eu acho que tem todo cuidado, é pouco nesse momento. Muito bem, Débora. 8.016 votos é um cacife considerável, hein? Você passa pelas suas pretensões de disputar, por exemplo, a Assembleia Legislativa em 2026? Ainda não há nenhum debate nesse sentido, né? Eu tive disputando em 2022, eu fiz a disputa, eu penso que faz parte, né, da política, da democracia, e entendo que isso é uma construção e do próprio grupo político, né? Eu costumo dizer que eu não tomo decisões, né, isoladas, né? Tudo depende como a Renata fala, né, de como as coisas vão se encaminhar. Não é porque a gente pode ter 8.016 votos, mas o Estado é muito grande, né? Então é algo que para a gente avaliar e pensar, mas não é algo que eu diga que não é possível, né? Mas vai tudo depender de como as coisas se encaminharem. E o seu partido hoje já é um partido com a visibilidade nacional. Né? Com a candidatura aí de Guilherme Boulos no segundo turno. Sim. Cidade de São Paulo. Portanto, não é nenhum delírio pensar nisso. Não. E prefeitura passa pelas suas cogitações algum dia, ou não? Já disputei a prefeitura em 2016, então eu já sei como que... Agora a situação é diferente. Eu penso também que é uma construção, né? É pensar como que as coisas evoluem, o trabalho, isso vai depender também do trabalho que a gente desenvolver, mas tudo é possível, né? Então, eu não digo, não há essa possibilidade, porque você tudo é possível. Você sente que hoje você é a principal liderança de esquerda da cidade? Eu não sei, assim, eu não tenho ainda essa visão. Eu penso que a gente tem um grupo hoje que se demonstra com mais força, né? A vereadora Thelma, ela, como eu disse ontem durante a sessão, ela sai da Câmara, mas não sai da política, né? Porque ela ainda é uma referência. E hoje nós temos nomes também como o Dr. Caseiro, que teve uma ótima votação, né? E está na Câmara também, mas eu penso que hoje há um conjunto de nomes que despontaram, né, antes mesmo das eleições e reafirmaram com uma votação expressiva. Eu acho que a gente tem um grupo maior e talvez mais coeso da esquerda, né? Não penso no nome enquanto referência. Muito bem. Democrática, vereadora Débora Camilo. Vamos com mais um rápido intervalo, senhora, voltaremos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco do programa de hoje, desta quarta-feira, dia 9 de outubro, e recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura a vereadora à Câmara Municipal de Santos, Débora Camilo, que foi reeleita vereadora pelo PSOL com 8.016 votos, e também a vice-prefeita de Santos, Renata Brava, que se elegeu vereadora à Câmara de Santos pelo PSD com 4.359 votos. Belíssimas votações de ambas as nossas convidadas. Estamos às vésperas do segundo turno. E eu queria saber das senhoras o seguinte: o que é que o prefeito ou a prefeita eleita deve priorizar em Santos na próxima administração, Renata? Eu penso que são as prioridades, inclusive, que estão no plano de governo do próprio prefeito atual, do Rogério. Acho que a educação. Pela primeira vez, a educação recebe a maior fatia do orçamento. Pois é. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante sobre o olhar do que o Rogério fez, a educação. Claro que tem outras áreas importantes que receberam destinação, porque não tem como não falar na saúde, mas eu penso que, em especial, o Rogério teve a oportunidade de entregar uma grande quantidade de unidades habitacionais, mas a habitação ainda também é uma questão extremamente importante que precisa ser cuidada também, porque não é só
a habitação em si, pela pauta da habitação, permeia outras questões tão importantes quanto, né? Hoje o município tem abrigos de acolhimento para mulheres vítimas de violência, mas a gente sabe que, além do abrigo, essas mulheres vão precisar de uma casa. A gente sabe que o município tem serviços de proteção, mas a residência dá dignidade. Então, por mais políticas, claro que a gente vai falar de saúde, vai falar de educação, vai falar de assistência, porque não tem como fazer a gestão do município sem esses 3 eixos estarem organizados, mas eu colocaria também a questão da habitação como um ponto muito importante. Muito bem. Educação e habitação, portanto, na avaliação da Renata Bravo, o futuro prefeito ou prefeita deve priorizar. Você concorda, Débora, ou você acrescentaria algum outro? Eu penso que, para além dessas questões, a gente precisa pensar no serviço público em si, né, o que é ofertado para a população, que infelizmente, né, eu enxergo que tem passado por uma precarização. Nós temos um grande número, né, de OSs que administram, né, a saúde em Santos, e há um grande número de reclamações, né, em relação a isso. Nós temos também a questão da valorização do servidor como um todo, né, e infelizmente nas últimas, né, reajustes, o que era pleiteado pela própria categoria, né, um reajuste, além do reajuste real, mas as perdas salariais não foi, né, não houve essa composição. E, para além disso, né, a questão da própria carreira do servidor, né, o plano de cargos e carreiras, eu penso que Santos está muito ultrapassado nesse sentido. E aqui eu cito o caso dos educadores, né, onde Santos, dentre as cidades, né, da região, tem o menor salário, né, de professores, né, hora-aula. Nós temos uma dificuldade de vários professores de conseguir fixar a sede. Conheço professores que estão 12 anos sem fixar a sede, iniciam sua jornada com 105 horas e precisam fazer ainda a atribuição de algum projeto para complementar as 200 horas. Então eu penso que esse é uma questão que precisa ser, né, melhor discutida, avaliada, porque o servidor ele precisa ser valorizado. E a gente a gente lembrar do que aconteceu em 2020, durante a pandemia, né, que foi um setor que se manteve trabalhando, perdemos diversos profissionais durante seu exercício, né, de trabalho. Os professores mantiveram as aulas dentro de suas casas, né, e com toda a precariedade que foi a maioria dos serviços, né, mas são trabalhadores e trabalhadoras que precisam ser valorizados, né. Então eu penso que esse também é um desafio e uma necessidade que o próximo prefeito ou prefeita precisam, né, ter o compromisso de garantir a valorização do serviço e do servidor público. Muito bem, essa questão do menor salário da região, em termos de hora-aula, vice-prefeita, não dá para corrigir, para resolver, ainda nesta gestão, neste mandato? Na proposta do nosso prefeito Rogério, há, como a Débora citou, a questão do plano de cargos e salários que precisa ser revisto. E a proposta do prefeito é fazer isso porque houve, ao longo do tempo, algumas categorias com reclassificação. O último plano de cargos e salários que houve no município, se eu não me engano, foi no final da gestão ainda do prefeito Papa. Então há que se fazer, eu acredito muito que agora precisa, ao invés das reclassificações acontecerem pontualmente com algumas categorias, há que ser feito a revisão do plano de cargos e salários como um todo para todos os servidores. Eu acho que é a forma mais justa e correta com todos os servidores do município. Nesta gestão não é possível? Não há, leva um tempo maior, Chico. É uma necessidade de um estudo, de uma organização, principalmente orçamentária e financeira, para que isso aconteça. Porque, de fato, a educação, ambas concordam, acho que é a principal prioridade e o maior desafio da administração, não apenas, porque até os nossos resultados no IDEB foram muito abaixo do que seria razoável, né? E à exceção do estado do Ceará, e Pernambuco agora, mais recentemente, e também Alagoas, que seguem um modelo do estado do Ceará, onde educação é política de Estado e não política de governo, né? Eu acho que em São Paulo nós deveríamos seguir isto, e Santos também.
temos condições, recursos para tanto, e é preciso, de fato, trabalhar insistentemente na questão de educação. Educação é razão de ser de governos. Educação tem que ser prioridade. Sabe? Prioridade é aquela demagogia que todo mundo diz. É a razão, deveria ser a razão de ser de todos os governos. Governo federal, governos estaduais e governos municipais. Espero que tenhamos isso em Santos no próximo mandato, Débora. Sim. Não, é essencial, fundamental, até porque quando a gente trata da educação, a gente trata da sociedade como um todo, né? E dar condições para que aquela criança esteja dentro de uma sala de aula, né? Que seja atrativa. E é claro que isso perpassa por diversas questões. Você fazer com que as estruturas das escolas tenham as mesmas condições em todas as regiões da cidade. Eu penso que esse também é outro desafio, né? Você fazer com que todas as regiões tenham a mesma qualidade, né, na estrutura escolar, que os professores e professoras estejam motivados a desenvolver o seu trabalho. E aí eu gostaria de citar algo que eu acabei não citando, a questão da terceirização do trabalho do antigo mediador, né, que hoje é o PAEI, que tem trazido um grande problema, né, no desenvolvimento educacional, porque por vezes, né, o profissional que está ali desenvolvendo aquele trabalho não tem a qualificação necessária, não, porque recebe um salário muito baixo, né, das terceirizadas. Inferior a um salário mínimo? Chega a ser inferior ao salário mínimo, dependendo da carga horária, né, porque tem algumas que têm uma carga horária menor e um valor menor que um salário mínimo. Mas a questão da qualificação me parece fundamental na questão da inclusão. Não se pode pensar em educação inclusiva, Renata, sem qualificação dos profissionais que atendem essas crianças. Enfim. Sim, é importante dizer também, para que as pessoas entendam, hoje nós temos 87 unidades escolares e quase 30 mil alunos na rede do município. Do ano de 23 para 2024, foi o ano em que maior nós tivemos uma absorção de alunos matriculados laudados. 8%. Segundo dados da Secretaria de Educação, 8% da nossa rede municipal é de alunos hoje. Do 23 para 24 foi um aumento de 20% no número das crianças. E eu entendo que talvez seja uma das nossas dificuldades e desafios de rapidamente a gestão pública conseguir fazer, e o acolhimento, mas é importante também que se diga que muitas dessas crianças que estão vindo para a rede municipal vêm de escolas particulares, onde a escola particular, onde elas atestam que na rede municipal o atendimento para essas crianças é melhor do que nas escolas particulares, o que é um horror. Não é um comparativo, mas é importante dizer que a nossa rede também acaba absorvendo. Claro. E a secretária de Educação, Cristina Barleta, tivemos muitas conversas sobre essa questão e a preocupação dela de poder cada vez mais desenvolver o trabalho, porque o que se antes nós tínhamos uma criança laudada por escola, hoje nós já temos uma média de uma criança laudada por sala de aula. Sala de aula, é exatamente isso. Então é uma preocupação. Dá 8% do Quando eu digo isso, eu digo porque toda a equipe da Secretaria de Educação vem muito atenta a essa questão, porque nós não podemos fazer a inclusão só na fala. Nós temos que fazer a inclusão de fato. De fato. Né? E hoje, um dos instrumentos que nos auxiliam muito, por mais que possam ter críticas, por mais que não estejam talvez perfeitos, porque quando a gente fala de 87 unidades escolares, nós estamos falando de todos os territórios do município e de características completamente diferentes. Hoje a gente tem sim as entidades que nos auxiliam para fazer o contraturno, que se nós não tivéssemos esse recurso, nós não conseguiríamos ter 75% de ofertas das crianças no período integral. Então eu acho que é um avanço. Quando a gente percebe outros municípios virem a Santos e entender como é que Santos está fazendo isso, porque outros municípios não conseguem, principalmente com o transporte das escolas, com as crianças com a possibilidade de estar no período integral, acho que Santos é um avanço. Digo, está perfeito? Não, não está. Tem coisas que podemos avançar? Sim, temos. Mas o município de Santos ainda com todos esses pontos, ainda passa a ser uma referência acolhendo crianças. Mas é preciso que as crianças laudadas sejam cuidadas, orientadas por pessoas
qualificadas para tanto. Uma Sem coisa dúvida. é uma cuidadora, uma pajem que fica Não, cuidando, não, levando não. para trocar. Outra coisa é quem orienta, quem educa, para que elas possam evoluir, Débora. Senão, Sim, o quadro ele muda consideravelmente a partir de 2020, quando há essa terceirização, né? O que nós tínhamos até 2020 eram professores da própria rede, extremamente qualificadas, que faziam esse trabalho, né? E aí, a partir daí, parte, né, desse trabalho ele passa a ser desenvolvido por entidades que passam pelo processo, né, licitatório. Mas aí eu cito, no caso, a cidade de Praia Grande, onde há concurso específico para profissionais, né, voltados na inclusão. Então, eu entendo, né, das dificuldades, mas mesmo essa questão de 2023 para 2024, quando há o aumento, o que a gente verificou, isso foi tema de diversas audiências públicas, que nem mesmo havia profissionais suficientes para acolher o número de crianças do ano anterior, né? Então, a gente inicia com um número menor do que seria necessário. muito bem. Vereadora Débora, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo. Estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Opinião Litoral, bem como da vice-prefeita Renata Braga, vereadora eleita pelo PSD. Muito obrigado, Obrigada, Renata. obrigada, Muito obrigado, Chico. Débora. Obrigada. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado a todos vocês, amigos telespectadores, pela audiência qualificada de sempre. Muito obrigado e até lá.